Você algum dia já deve ter se perguntado o porquê você é parecido com seus pais, ou mesmo por que todo mundo não é igual. A resposta para essa pergunta você vai encontrar dentro de você, ou melhor, dentro das suas células. Assim como os tijolos formam as casas, as células são as menores unidades que formam os seres vivos. E assim como os livros, elas também guardam informações sobre como os nossos tecidos e órgãos devem funcionar, a nossa identidade biológica. Cada pessoa guarda uma semelhança com seus pais. Pode ser o formato do nariz, da orelha, ser alto, ser baixo, ou seja, são informações que são passadas dos pais para os filhos. E estas informações estão contidas no nosso DNA. Provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome, DNA. Em português, esta sigla significa ácido desoxirribonucleico. É ele que vai definir a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo e muitas outras características, pois é ele que contém as informações presentes nas células que irá definir todas as características de cada ser vivo. Sendo então o material genético da maioria dos organismos, o DNA é encontrado no núcleo das células, nas mitocôndrias e nos cloroplastos das células eucarióticas. Nas células procarióticas, o DNA é encontrado no próprio citoplasma. Entretanto, em muitos vírus pequenos, a informação genética é codificada no RNA. Existem basicamente dois tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, ou RNA. Neste vídeo, iremos focar apenas nas funções e na estrutura do DNA. O DNA é uma macromolécula formada por várias unidades repetidas, que recebem o nome de nucleotídeos. Ou seja, vários nucleotídeos ligados em sequência, como um grande trem, em que cada vagão é um nucleotídeo. Cada nucleotídeo é formado por outras 3 moléculas: um açúcar, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. O açúcar do DNA é um carboidrato formado por 5 átomos de carbono, uma pentose, chamada desoxirribose. Cada átomo de carbono da molécula de açúcar recebe um número para facilitar a sua localização, sendo eles carbono 1', carbono 2', 3', 4' e 5'. O açúcar do DNA é chamado desoxirribose, pois ele tem apenas um átomo de hidrogênio no carbono 2', ao contrário da ribose, do RNA, que possui um grupo hidroxila nesta mesma posição. Ligada ao carbono 1' está uma base nitrogenada, uma molécula que contém nitrogênio em sua composição, que pode variar de nucleotídeo para nucleotídeo. Existem 2 tipos de bases nitrogenadas:
as do tipo púrica, adenina ou guanina, com uma estrutura de anel duplo, ou do tipo pirimídica, timina ou citosina, com apenas um único anel. E por fim, um grupo fosfato, ligado ao carbono 5' Ele é formado por um átomo de fósforo central ligado a outros 4 átomos de oxigênio. Será ele que irá conferir a carga negativa aos nucleotídeos e seu caráter ácido. Esses nucleotídeos se ligam em longas cadeias por ligações chamadas ligações fosfodiéster. Nesta ligação, o grupo fosfato do carbono 5' de um nucleotídeo liga-se à hidroxila do carbono 3' de outro nucleotídeo. Assim, cada fita formada possui uma polaridade 5' para 3'. Uma particularidade interessante do DNA é o fato de tratar-se de uma fita dupla, duas longas cadeias de nucleotídeos que se unem em sentidos opostos. Uma fita 5' para 3', unida a uma fita 3' para 5', ou seja, dois filamentos de nucleotídeos pareados com polaridades inversas. Cada base nitrogenada que está ligada ao átomo de carbono 1' fica voltada para dentro, de frente a uma base do outro filamento. As duas cadeias de nucleotídeos do DNA mantêm-se unidas por meio de ligações de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas. Essas ligações de hidrogênio ocorrem entre pares de bases específicos. A adenina liga-se unicamente com a timina, e a guanina irá se ligar unicamente com a citosina. Por isso, as duas cadeias de uma molécula de DNA são sempre complementares. Uma vez conhecida a sequência de bases de um filamento do DNA, a sequência de bases do outro filamento também é conhecida, devido ao pareamento específico entre as bases. Assim, o nucleotídeo com adenina em uma das fitas sempre corresponde ao nucleotídeo de timina da outra fita. Do mesmo modo, o nucleotídeo de guanina de uma fita sempre corresponde ao nucleotídeo de citosina da outra fita. Esta característica específica da união dos pares de base está relacionada com a capacidade da formação de ligações de hidrogênio. A adenina e a timina formam duas ligações de hidrogênio. Enquanto a guanina e a citosina formam 3 ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio não são possíveis entre citosina e adenina, ou timina e guanina, quando eles se encontram em seus estados estruturais comuns. Por fim, as duas fitas de nucleotídeos que formam o DNA estão enroladas uma sobre a outra, formando uma estrutura de dupla hélice, que lembra muito a espiral de um caderno, com giro para a direita. Essa estrutura confere à molécula de DNA mais estabilidade, eliminando as moléculas de água do espaço entre os pares de base.
Em todos os organismos formados por uma ou mais células, o material genético é o DNA. Ele deve ser capaz de armazenar informações genéticas e transmitir essa informação fielmente dos pais para os descendentes, de geração após geração. Ele ainda deve controlar o desenvolvimento das características dos organismos, seja esse um vírus, uma bactéria, uma planta ou um animal. Ou seja, o DNA deve dirigir o crescimento e a diferenciação dos organismos a partir do zigoto unicelular até o adulto maduro. Para controlar esse processo, o DNA deve não apenas se expressar perfeitamente, mas cada gene deve agir no momento e no local preciso. Garantindo, por exemplo, que o fígado seja formado por células hepáticas. Outra característica importante do DNA é que ele permita certas mudanças no nosso material genético, produzindo assim variabilidade genética e, portanto, a capacidade dos seres vivos poderem se adaptar às diferentes circunstâncias do meio onde vivem. Se olharmos à nossa volta, podemos observar a grande diversidade de seres vivos, cada um com sua identidade biológica, a sua maneira de viver, o seu comportamento característico, aquilo que os torna tão diferentes e tão parecidos. Tudo isso guardado nas sequências de nucleotídeos do DNA.